Graça e paz, minha querida irmã, esposa de pastor. Quando falamos de nuvem escura, o que nos vem à mente? Lutas, dificuldades, aflições. E evitamos até mesmo em falar sobre nuvem escura. Ao vermos uma, já sabemos que a tempestade se aproxima. Sabe, durante o tempo em que fui casada com o pastor, eu descobri que não precisava ser assim. E lendo a palavra de Deus, um versículo chamou minha atenção. O povo de Israel presenciou a manifestação de Deus lá no Monte Sinai. Trovões, relâmpagos, trombetas, monte fumegante. Eles tiveram verdadeiro pavor, estremeceram, ficaram de longe e não queriam que Deus falasse com eles com medo de morrerem. Mas onde Deus estava? É surpreendente. Diz-nos a Bíblia, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Oh, como é grandioso nosso Deus! Ele não é a nuvem escura, mas Ele estava lá. Todo aquele povo com medo. Ficaram de longe. Somente Moisés se chegou à nuvem escura. Moisés recebeu a lei de Deus e o povo. Enquanto Moisés gozava da comunhão com o Senhor, na nuvem escura, o povo pecava, fazia o que era mal. Sempre a nuvem aparecia e o Senhor falava com Moisés. E pela segunda vez no Monte Sinai, o Senhor desceu na nuvem. E quando Moisés desceu de lá, eis que resplandecia a pele do seu rosto. E foi preciso ele colocar um véu sobre o rosto, porque o povo temia. A mesma reação tiveram os 3 discípulos no Monte da Transfiguração, quando houve a manifestação de Deus. Uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz. Os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Marcos nos diz que eles estavam aterrados, e Lucas nos informa que veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Quando a nuvem aparece, ficamos apavorados. É nossa tendência, mas não é necessário ser assim. Na nuvem, a glória, Cristo resplandecente, o Filho de Deus a quem devemos ouvir. Longe da nuvem e do monte, ouvem-se alaridos, gritos, não de guerra, vencedores ou vencidos, mas um alarido estranho de cantos e danças, não para Deus, e sim para um ídolo de ouro. Longe da nuvem, a corrupção, povo sem freio, à solta para a vergonha. Longe da nuvem, multidão e discípulos desesperados com um espírito maligno. Discípulos sem poder, sem fé. Necessário foi Moisés interceder diante de Deus. Necessário foi Jesus repreender o espírito imundo. Quando a nuvem desce, quem se encontra nela recebe graça e poder. Não tenhamos medo de nos achegarmos a Deus. Ele controla a nuvem escura. E quando ela vier sobre nós,
tenhamos a mesma visão de Moisés, que como líder não teve temor igual o povo. Nos acheguemos mais a Deus por meio de Jesus Cristo. Nos aproximando dele, gozaremos do brilho do saber, da comunhão íntima, pessoal, com o eterno Deus do amor. Seremos conhecidos pelo nome e acharemos graça diante dos olhos do Senhor. Toda a bondade dele passará por nós. Gozaremos desta presença aqui nesta terra e o veremos. Moisés viu parte do Senhor. Disse Deus depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas. Você não crê? Então veja. Disse Jesus, quem me vê a mim, vê o Pai. Seremos arrebatados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Por isso, minha irmã, quero que você fique consolada com estas palavras. Vamos ser verdadeiras intercessoras diante de Deus, a favor dos crentes e não crentes. Acima da nuvem está a refulgente glória de Deus. A vontade dele é que vivamos em santidade de vida. Não podemos nos afastar dele ou ficarmos de longe. É necessário nos encontrarmos com ele na nuvem escura. Em Cristo Jesus, aquele que realmente enfrentou o poder das trevas e venceu, ressuscitando dentre os mortos, e tem nas mãos as chaves da morte e do inferno, para que você e eu desfrutemos com livre acesso o trono da glória celeste, hoje e no porvir,